Eu sou a terapeuta psicanalista doutora Emília Queiroz e neste vídeo eu vou te contar um resumo dos principais aprendizados da obra Meditações de Marco Aurélio. O primeiro aprendizado deste livro é o seguinte: jamais deixe a sua felicidade nas mãos da sorte. Jamais cometa o erro de acordar pela manhã pensando assim: tomara que o meu dia hoje seja bom. Isso não está nas mãos do acaso ou do destino. Inclusive, toda vez que você deixa isso nas mãos do destino, o resultado será sempre contrário, pois o nosso mundo é feito de caos e sempre será. Você jamais vai torcer para ter um dia bom. Isso é uma postura passiva diante da vida. Isso é ser uma vítima do acaso. Mas você tem poder de determinar: hoje eu terei um dia bom. Está nas suas mãos e nas de mais ninguém. Você vai acordar pela manhã e dizer assim para você mesmo: hoje eu verei intrometidos, ingratos, insolentes, astutos, invejosos, egoístas. Todos esses vícios perturbam as outras pessoas por não conhecerem o bem e o mal. Eu, todavia, contemplei a natureza do bem e considerei belo. Contemplei a natureza do mal e considerei feio. No mundo, o bem e o mal sempre irão existir, assim como dentro de você os pensamentos negativos e os pensamentos positivos sempre irão existir. Qual é o seu papel? Fazer a sua escolha. Eu vou me aproximar das pessoas do bem e vou me distanciar das pessoas do mal. Eu vou me aproximar e selecionar os pensamentos positivos e vou afastar os pensamentos negativos. E assim, eu não serei prejudicado por nenhum deles. A sua felicidade é o seu comprometimento. Toda vez que você deposita a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, ou até mesmo do destino, ou até mesmo daquilo que você chama Deus, você está escolhendo ser uma vítima da vida. Você está escolhendo sofrer. Não existe vida perfeita. Ninguém tem a vida perfeita. Não existe momento perfeito. As forças da vida nunca vão colaborar com você. Uma parte importante do amadurecimento é parar de acreditar em contos de fadas, é parar de esperar que vai chegar um príncipe no cavalo branco correndo te salvar e te levar para longe para que ele faça o seu felizes para sempre. Amadurecimento implica a consciência de que eu e somente eu consigo construir a minha felicidade com as minhas próprias mãos. O bem e o mal sempre estarão por aí afora. Todo dia, quando você acorda de manhã e levanta da cama, você vai encontrar com essas pessoas. O falso, o mentiroso, o egoísta, o reclamão, o mal-humorado. Mas se essas pessoas te afetam, a culpa é sua por se permitir afetar. Portanto, agora que isso já está bem claro e jogado na sua cara, faça a sua escolha. Olhe para o bem, goste do bem, pegue o bem para você e fique com ele. Olhe para o mal, enfrente o mal. Entenda que não é isso que você quer. Afaste esse mal. Você sabe o que significa inteligência no estoicismo? Significa ter muita clareza de quais são os seus princípios. Ter princípios bem definidos para a sua vida e segui-los. A burrice dentro do estoicismo é uma pessoa que se deixa afetar pela desordem constante do mundo. É a pessoa que não faz escolhas, mas permite que os outros escolham a sua vida por ela. É uma pessoa que não tem conexão nenhuma com o seu conhecimento interior, mas ela depende do que as outras pessoas estão pensando, falando e fazendo. Uma pessoa burra para o estoicismo é aquela que vive jogada de um lado para o outro pelas próprias emoções e também pelas influências do mundo externo. Como se tornar mais inteligente, então? Definir quais são os seus princípios. Quais são as prioridades para a sua vida? O que você acha? Qual é a sua opinião? Nunca consideres vantajoso algo que te obrigue a violar a tua fé ou abrir mão da tua honra. Aquele que escolhe a sua própria alma, a divindade dentro de si e o culto sagrado das suas virtudes. Sim, as virtudes são algo sagrado para o estoicismo. As suas virtudes são a prova
de que você é produto de uma fonte divina. As suas virtudes mostram a sua conexão com o que você chama de Deus. Quando você leva a sério as suas virtudes, você nunca será autor de nenhum gesto trágico, nunca terá arrependimentos, afinal você vai saber que você agiu de acordo com as suas virtudes, que a escolha foi sua e não que outra pessoa te obrigou a fazer coisa alguma. Então, quais são as suas virtudes? E não são essas palavras clichês que todo mundo pensa, honra, justiça, verdade, força, respeito. Ok, pode até ser, mas você tem pelo menos 5 que são prioridades para você e somente para você. As suas virtudes não são iguais às de nenhuma outra pessoa. É a frase que eu sempre digo: você não é especial pelos seus defeitos, porque os seus defeitos, os seus problemas, os seus vícios, todo mundo tem igual, mas as suas virtudes, essas sim, são os seus dons, são os seus chamados, é a forma que só você pode contribuir para a humanidade e mais ninguém. Então, pensa assim, quais são aquelas 5 palavras que você gostaria que as pessoas lembrassem quando elas pensarem em você? No meu caso, inteligência, força, autoconfiança, seriedade, ordem. São as coisas que eu mais valorizo, acima de qualquer outra coisa. É por isso que eu transpareço essas 5 virtudes. Você vai ver que eu sempre vou estar com algum livro na mão, fazendo referências a estudos, vários diplomas. Força, você vai ver que eu tenho músculos, porque eu pratico exercícios de força. Você vai ver que a minha fala é forte, a minha mente é forte, meu discurso remete à força, as tatuagens, inclusive. Para que você se torne alguém mais inteligente, tenha total clareza de quais são as suas 5 palavras. E a partir de hoje, você vai orientar todas as suas ações a partir dessas 5 virtudes. O terceiro aprendizado mais importante deste livro é o seguinte: a fonte da sua paz interior está dentro de você. Pare de procurar a sua paz em outros lugares. O que diz Marco Aurélio? As pessoas buscam refúgio no campo, nas praias e nas montanhas. Tu também tem desejos frequentes por tais distrações. Porém, isso é uma grande insensatez, já que podes viajar para dentro de ti a qualquer momento que queiras. A única felicidade verdadeira vem da sua conexão com quem você é. Todo o resto são apenas distrações. Dinheiro, bens materiais, distrações. Amigos, fama, reconhecimento, distrações. Diplomas na parede, livros, distrações. No mundo exterior, tudo é impermanente, tudo começa e termina através de ciclos, tudo vem e vai, nada está no seu controle. Qual é a única coisa que você pode controlar? É aquilo que está no seu interior. A única fonte possível de paz vem de dentro. E eu sei que essas palavras são muito faladas, mas poucas vezes é explicado como colocar isso em prática. Mas eu vou te contar daqui a pouco. Não há refúgio mais silencioso e pleno de lazer do que a tua própria alma. Principalmente quando dentro de ti, bastas olhar para dentro e estarás em descanso imediato. Basta lembrar das suas origens e entrará em descanso imediato. As preocupações somem, os medos somem, quando você se lembra do que realmente importa. Quando digo descanso, quero dizer nada mais do que a perfeita ordem da alma. Permita-te, portanto, constantemente visitar o seu próprio refúgio. É isso que vai te renovar. Alimenta pensamentos fundamentais, suficientes para excluir o clamor discordante do mundo e para enviar-te de volta às suas próprias origens. Eu sei que é um discurso muito bonito, mas como que você vai colocar isso em prática? Eu tenho um jeito simples que eu mesma uso e que eu ensino todos os meus alunos. Você precisa ter os seus próprios mantras. O que são mantras? São frases de poder. São palavras que funcionam como se fosse um gatilho para te lembrar de alguma coisa. São frases que tocam na sua alma. Porque eu sei que aqui agora, vendo esse vídeo, quando você está calmo e tranquilo, você consegue entender o que eu estou falando. Eu sei que você já sabe que você nasce sozinho, morre sozinho, mas o que acontece é que a nossa vida, a nossa rotina, cheia de exigências e pressa, e sempre alguém te chamando e puxando a sua atenção, torna isso muito difícil de lembrar o tempo todo. Você esquece e você se deixa ser desestabilizado pela loucura que é nesse mundo. Mas você precisa de alguma coisa que vai te relembrar toda vez que precisar. Naquele momento difícil, de estresse,
momento de tristeza, momento de medo, momento de arrependimento, você vai lembrar e falar essa frase que vai te retornar para aquilo que realmente importa, que é o seu refúgio, a sua paz interior. Só que os mantras não são os mesmos para todo mundo. Você precisa encontrar qual é o seu código, a sua chave, a sua frase que vai realmente tocar dentro de você. Eu vou te dar alguns exemplos. Aí você escuta, aí você vê qual frase você pensa assim, uau, essa aqui me impactou. E aí você guarda ela, vai ser o seu mantra. Olha só. Cada respiração profunda expande a minha paz interior. Essa é boa. A única verdadeira felicidade vem de dentro de mim. Eu tenho o poder de controlar os meus pensamentos, eu escolho os pensamentos bons, eu afasto os pensamentos ruins. Força divina, acalma minha mente, organiza meus pensamentos, abre meu coração. Na hora do momento difícil, você vai repetir essa frase sem parar dentro de você, sem parar, sem parar, sem parar. Eu tenho energia infinita dentro de mim, essa é muito boa também. Não fique contando com a sorte. Na hora do estresse, você vai esquecer toda essa filosofia bonita que eu estou te contando aqui. Então, tenha o seu mantra anotado em algum lugar, memorizado, para você usar na hora difícil e te relembrar, te recolocar nos eixos, te relembrar de quem você realmente é. Jamais subestime a força que tem os teus pensamentos. Saiba que nenhum pensamento age sozinho. Todo pensamento vai abrir uma sequência, como se cada pensamento fosse uma corrente, um gatilho que vai gerar novos pensamentos e novas emoções e ações que você vai tomar a partir dele. Então, tome muito cuidado porque nenhum pensamento é fraco, nem ingênuo. Cada pensamento é uma semente que vai gerar alguma coisa. Dito isso, eu quero te fazer pensar sobre a morte. Sim, parece pesado, mas existem várias maneiras de pensar sobre a morte. Eu quero que você observe como que esse pensamento vai te fazer sentir depois. Ele vai ser gatilho para quê? Por quê? Tem gente que pensa na morte e isso gera um gatilho de medo, tristeza e acaba bloqueando a sua vida. Outras pessoas já entenderam que a morte é natural, é uma coisa que faz parte, é uma coisa que vai vir para todo mundo, vai vir para você, vai vir para quem você ama. Então, quanto mais você se preparar para esse momento e não deixar que ele chegue de repente e te destrua ou destrua a vida dos seus próximos, melhor. Mas também tem um outro erro que é as pessoas que usam o pensamento sobre a morte como uma espécie de, desculpa o termo feio, mas masturbação mental. Tem gente que fica horas e horas e dias só tentando filosofar sobre como que vai ser a minha morte, como é que vai ser na outra dimensão, como será que é depois, será que vai ter céu, será que vai ter inferno, será que vai ter isso ou aquilo, alma, espírito, enfim. Esse tipo de pensamento sobre a morte não vai te levar a lugar nenhum. Vai ser uma perda de tempo, vai ser inútil, só vai ficar no campo das ideias abstratas e não vai acrescentar em nada na sua vida. Mas existe uma terceira forma de pensar na morte que é muito útil e muito usada no estoicismo, que é o seguinte: quando você pensa na morte e esse pensamento te faz valorizar ainda mais a sua vida. Quando você se lembra de que você vai morrer, você se lembra então que a vida é curta, que o tempo é curto aqui, e isso te dá uma motivação para viver, uma vontade de viver que se acende, uma urgência de correr atrás dos seus sonhos e de levantar e realizar e de fazer acontecer. Esse é o pensamento útil e maravilhoso sobre a morte, uma ferramenta que você tem nas suas mãos. Ao longo desse livro, Marco Aurélio fala sobre isso o tempo todo. Olha só. Pensa na tua longa procrastinação e nas inúmeras oportunidades que os deuses já te deram e você desperdiçou. Certamente, agora é hora de entender o universo do qual fazes parte e entender quem é o governante deste universo de quem tu emanas. Mas é mais importante que você entenda que foi estabelecido um limite para os teus dias e que, se você não os utilizar de fato, se você não usar o tempo que você tem e não se apropriar da sua vida, esses dias partirão, assim como tu partirás para nunca mais retornarem. Imagina se você acordasse de manhã todo dia se lembrando disso aqui. Eu tenho só uma chance aqui na Terra. O meu tempo está passando. A minha vida está acabando e escorrendo pelos meus dedos. Será que você ainda ia ter preguiça de levantar? Será que você ainda ia escolher ficar ali dormindo e sonhando, ao invés de levantar e viver e fazer acontecer os seus sonhos? Uma prática muito comum no estoicismo é você ter algum tipo de
crânio ou de imagem de caveira, alguma coisa que todo dia te relembre: ei, você vai morrer. A vida não é eterna. O tempo está passando, está acabando. Para que isso te gere essa intensa vontade de viver, essa intensa urgência de levantar, apreciar cada respiração, apreciar a sua vida, agradecer e viver com toda a intensidade possível, porque a vida é uma só e ela é só agora. E se você não viver agora, não vai ter outra chance mais. Então pensa na morte muito, pensa na morte todo dia, desde que esse pensamento te traga esse benefício da vontade, da paixão por viver. Sabe qual é o primeiro sinal de que está tudo errado ou tudo certo na sua vida? Observa como você se sente de manhã na hora de levantar da cama. O que o barulhinho do despertador te faz sentir? Eu vou te falar qual que é a opinião de Marco Aurélio sobre isso. Pela manhã, quando for difícil despertar, deixa este pensamento à mão. Eu acordo para executar a tarefa de um homem. E seria certo reclamar de tal trabalho para o qual fui trazido ao mundo? Ou será que eu fui criado apenas para ficar deitado e aquecido em meio aos lençóis? Então você poderia falar, tá, mas é mais agradável ficar aqui. Então, nasceste para deleitar-te e não para agir e exercer os teus poderes? Então a sua vida é isso? Ficar aqui passeando, descansando, sentindo prazer, prazerzinho, quentinho, e não para cumprir uma missão? Para crescer, se desenvolver, se fortalecer, entendendo que isso exige dor, esforço, sacrifício, sofrimento? Sério que você ainda acha que a vida é sobre perseguir prazeres, não sobre aprender a lidar com a dor? Não vês que as pequeninas plantas, os delicados pardais, as formigas, aranhas, abelhas, todos estão fazendo sua parte e trabalhando pela ordem do universo? E tu te recusarás a cumprir teu papel neste plano dos homens? Não irás atrás do caminho que condiz com tua própria natureza? Então dizes que precisa descansar. Certamente que sim, precisamos descansar, mas a natureza tem uma medida para o descanso, assim como alimentação e bebida. É o que eu sempre falo, felicidade não tem nada a ver com prazer, porque os prazeres nessa vida são todos muito perigosos. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. E bebida, então, nem se fala. Redes sociais, vídeo engraçado, dopamina, vício, nem se fala. Os prazeres são perigosos. A felicidade é muito mais parecida com o quanto você aguenta suportar a dor, suportar o tédio de fazer a mesma coisa todo dia e crescer, 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 crescer aos poucos, até dominar o mundo. E sabe o que é o mais engraçado? Para descansar, você ultrapassa os limites do descanso. Porém, para agir, não chegas nem perto do que é suficiente e ficas bem restrito às tuas capacidades. Na hora de agir, de lutar, de falar, de colocar a cara a tapa, aí você fala que não, não posso exagerar. Mas na hora do descanso, aí você não vê limites. Aí o descanso pode ser o máximo possível. Você usa a sua disciplina para dormir. Na hora de descansar, de comer, de beber, você é disciplinado em sempre fazer muito mais do que precisa. Na hora do trabalho, aí você se poupa, porque não é saudável trabalhar demais. É perigoso trabalhar demais, não é mesmo? A verdade é que você não se ama, não amas a ti mesmo. Se amasses, amaria a tua natureza e teu propósito. Isso aqui é muito importante porque sabe quando você vai todo dia acordar com muita vontade de levantar da cama e fazer o que tem que ser feito? Quando você já descobriu qual que é o seu propósito. Eu sempre falo sobre isso. Quando você encontrar o seu propósito e começar a colocar ele em prática, alinhar seu trabalho, carreira, profissão com alguma coisa que tenha significado maior do que dinheiro, quando você entender o seu propósito de alma, a sua forma de contribuir para esse mundo, uma coisa que você realmente foi feito para fazer, você nunca vai precisar se esforçar para trabalhar, porque o seu propósito, ele se torna uma obsessão. O seu propósito causa o famoso hiperfoco. Quando você encontra propósito, o seu esforço vai ser em parar de trabalhar. Você vai querer ficar o dia inteiro pensando nisso, o dia inteiro falando sobre isso com todo mundo, o dia inteiro focado em evolução, evolução, evolução. Marco Aurélio concorda comigo, ele fala assim: os homens que já encontraram o seu propósito, quando estão tomados pelo desejo da evolução, do crescimento, esquecem-se de comer e dormir, caso possam alcançar os seus desejos com mais eficácia. Quando você tem autoconhecimento, propósito definido, uma linha de chegada, objetivos, sonhos,
e um plano, né? Porque um sonho sem um plano não é um sonho. Tem que ter sonho grande e plano, passo a passo para executar. Quando você passa pelo autoconhecimento e organiza tudo isso, você não vai nem se lembrar desses vícios todos. Não vai nem precisar. Porque aquilo que vai mais te dar prazer, motivação, obsessão, vai ser justamente seguir o seu propósito e atingir cada meta, cada objetivo. Tudo muda quando você não está mais vivendo a vida que outras pessoas escolheram para você, mas a vida que você mesmo investigou aquilo que você queria, você mesmo colocou no papel e fez o plano. Quando você vive para agradar os outros, realmente não dá a mínima vontade de acordar e ter que fazer um monte de coisa chata que eu nem quero, para comprar um monte de coisa que eu nem queria, para mostrar pra gente que eu nem gosto. Mas quando você está alinhado com a sua essência, quando você cria a sua vida, quando você cria a sua rotina, quando você cria seus objetivos, aí é outra história, você fica tão motivado, tão obcecado, que todo mundo vai falar que você tá louco, tá exagerado demais, e você não vai nem ligar com os comentários de ninguém. Afinal, agora você finalmente entendeu o seu papel no mundo. E é claro que se você precisar de ajuda para encontrar o seu eu, a sua verdade, a sua essência, seu propósito e escrever o seu plano, eu tenho uma escola de autoconhecimento em que eu vou pegar na sua mão e te ajudar a passar por esse processo. Se você tem coragem e vontade de mudar sua vida e começar a viver aqui, e não mais só sobreviver, mas realmente construir uma realidade diferente, está convidado para ser meu aluno e começar uma jornada de autoconhecimento comigo.